Você ouviu de uma pessoa que viveu processo de dor, de sofrimento, de depressão, e aonde o Senhor entrou com provisão e trouxe a cura, porque Deus, Ele não age, não, pastora, não, Deus reage em cima das nossas atitudes. Levante a sua mão, diga assim: o meu Deus, Ele reage em cima das minhas atitudes. Diga amém. Abra a sua Bíblia. No livro diz exatamente, quem tem um prospecto, hoje a palavra, agora que eu atentei, está dentro do prospecto. Isaías 59, 19, está aí no prospecto. O que nós vamos ler, que Jeová inicia a nossa bandeira. Aqui está registrado o que nós vamos ler hoje. Dentro da Bíblia, dentro da palavra viva, palavra poderosa, palavra que traz vida, é a palavra de Deus. Isaías 59, 19, nós vamos ler essa mensagem, onde Deus se manifesta, quando vinha a tempestade, vinha uma força do mal, como é que o Espírito Santo adentra, e assim diz a palavra. Todos acharam? Isaías 59, 19, abra aí. Se você tiver alguma dúvida, você pode pegar os prospectos, está aí, tem algumas Bíblias com a linguagem de hoje, e essa está aqui relatada nessa linguagem muito forte. Já achou? Podemos ler? Então diz assim: então temeram o nome do Senhor desde o poente, e a sua glória desde o nascente do sol. Vindo o inimigo como uma corrente de água, o Espírito do Senhor alvorará contra ele a sua bandeira. Diga aleluia. Levanta a mão, vencedor, deixa a Bíblia aberta, levanta a mão, com muita fé de tudo que você ouviu. E essa palavra vai dentro do que você ouviu hoje. Quando vem a força do mal, o Senhor levanta a bandeira com a força do Espírito Santo. Levanta a tua mão. Querido Espírito Santo, te agradecemos por essa palavra. Deus, por esse testemunho tão forte, meu Pai, tão poderoso, que o Senhor selou hoje na cesta da vitória. E nós vamos declarar, Senhor. Levante a mão, repita após mim, puxa o teu fôlego e diga, com muita autoridade, diga: eu sou um vencedor. Eu terei vitórias, porque a força e o poder de Deus está presente na minha vida. Não temerei nem o mal. 1000 poderão cair ao meu lado e 10.000 à minha direita. Coloca a mão na cabeça, vencedor, e diga: mas eu, Elza, não serei atingida, porque aos anjos Deus dará ordem ao meu respeito para me guardar, para me proteger. Eu terei paz, terei prosperidade. A miséria acabou na minha vida, porque o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Aplaudo o teu pastor, aplaudo o Deus Todo-Poderoso, que quebra as cadeias, que quebra as correntes. Oh, Espírito de Deus, tu estás aqui nessa noite. Diga aleluia, diga glória a Deus. Sente, querido, sente, para você ver algo tão forte quando Deus fala aqui. Algo tão lindo, que quando o inimigo vem como uma corrente de água, o Espírito Santo avorará contra ele a sua bandeira. Diga aleluia. Por que Deus faz essa comparação, né? Se você vê, não precisa olhar lá para o Japão. Aqui a gente já viveu isso. Te falo no Japão porque tem muito esse tsunami, tem muita força, tufão. E quando vem essa força, vai destruindo tudo. Vai dissipando, vai matando, vai ceifando vida. Aí Deus, Ele faz essa comparação, assim como o inimigo vem. Nós começamos a cesta da vitória marchando nessa palavra, dizendo: Senhor é nossa bandeira, que está registrado lá no livro de Êxodo, que está relatado Êxodo 17. Quando esse vento veio, esse vento era Amaleque, o mal veio contra o povo de Deus.
Ele se levantou com muita fúria. E na primeira vez que ele se levantou, ele conseguiu atacar e destruir. Mas logo assim como Deus deu entendimento para Diane, Deus deu entendimento para Moisés. E Moisés disse: Josué, separa 12 homens. Eu vou subir para o cume do monte, porque a vara de Deus está na minha vida. E vocês vão ficar aqui orando, e eu vou guerrear, e eu vou orar. E a Bíblia diz que das 6 da tarde até o pôr do sol, Moisés ficou lá. Quando a mão de Moisés cansava, quando ele baixava a mão, o Amaleque se levantava de novo. A força, esse tsunami, este mal, esse espírito de morte, destruição vinha muito forte. E aí logo o Espírito Santo deu entendimento para Moisés. E aí entra em cena uma célula aí, porque entra U e Miriam. E ali se forma a primeira célula, diga amém, para começar uma grande vitória. E eles sustentaram a mão de Moisés. Quando Moisés tentava cansar, a mão estava sustentada pela força da unidade, da oração. Aí a Bíblia diz que Amaleque, esse mal, essa depressão, esse espírito de morte, de miséria, de dor, perdeu a força. E a Bíblia diz que o povo de Deus foi vencedor. E a Bíblia diz que Deus manda escrever. Escreve aí: Amaleque será riscado da terra. E deixa registrado aí: Jeová Nissim é a nossa bandeira. Diga aleluia. Diga glória a Deus. Querido, isso aqui não é qualquer coisa. Isso aqui é a força do poder de Deus. Os sinais vão acompanhar, eu tenho falado isso direto. Os sinais vão acompanhar aqueles que acreditam que quando nós entramos no propósito, nós entramos para vencer. Diga aleluia. Vai ter força, pastora das trevas, vai. Não se engane. A Bíblia diz que o diabo veio matar, veio roubar, veio destruir. Mas essa Bíblia deixa escrito: mas Jesus veio para desfazer as obras do diabo. Então, para que essas obras sejam desfeitas, eu preciso reagir. Diga amém. Muitas pessoas dizem: deixa Deus agir, deixa Deus agir. Deus, Ele vai reagir em cima da tua reação. Você precisa entender um processo, que servir a Deus, quando você coloca a sua vida na total dependência de Deus, pode estar preparado o palco para a tua derrota. Deus vem e prepara para a tua vitória, porque Ele é Deus. Aquilo que era impossível, aquilo que seria morte, Jesus muda a nossa sorte, diga aleluia, e nos faz dar brado de vitória. Querido, só quem vive um espírito de depressão, só quem acompanha, que entende a força maligna. Depressão para baixo, depressão é morte, e tudo que o diabo quer nos colocar é um ciclo, numa caverna, te fechar, para que tu venha desistir. Mas quando nós entendemos que Deus, Ele pode todas as coisas, nós nos levantamos para vencer. Diga aleluia. Aí você vê aqui o texto fazer essa comparação entre o inimigo e a força destrutiva das correntes das águas. Atente bem para o início do versículo que diz: então temer o nome do Senhor desde o poente, a sua glória desde o nascente do sol. Aí, vindo o inimigo como uma corrente de água, o Espírito do Senhor alvorará contra ele a sua bandeira. Diga aleluia. Por que, irmão, Deus faz essa comparação? Porque quando vem a tempestade, tsunami, quando o mal vem, ele vem com muita fúria. O que a Diane viveu foi muita fúria do inimigo para ceifar a vida dela, para acabar com ela. Mas dentro da alma dela, ela disse: eu não nasci com isso. Deus vai me dar vitória. Foi um processo de dor e é um processo de renúncia para ela entender a ação de Deus. Diga aleluia. Então são muitas situações, é um laudo médico, escrito que você vai viver por resto da vida sendo dependente de situações e situações. Mas quando você entende
a quem você entregou a sua vida, o Todo-Poderoso, diga aleluia, que fecha a cova, que arranca câncer pela raiz. Esse Deus, Ele precisa que você tenha uma atitude na terra, para que seja manifesto a obra dele na sua vida. Então ele faz essa comparação por causa da força. O inimigo, Satanás, muitas vezes chega assim, como uma corrente de água, diz a palavra aqui, com muita força, querendo todo custo destruir a nossa vida. Mas quando nós entendemos que a força do Espírito Santo pode ser essa água, que ela pode soprar e trazer a vitória, você entra num processo de vitória. Diga amém. Quando Jesus estava no barco, você viu que a força do mal veio contra aquele barco. E a Bíblia prova que aquela tempestade foi causada pelo diabo. Então você vê Jesus dentro do barco, indo para uma missão. A força do mal, a Bíblia diz que o diabo provocou aquela tempestade. Mas quem estava na polpa do barco era Jesus de Nazaré. Diga aleluia. Levanta a tua mão, igreja vitoriosa. Se Jesus está no barco da tua vida, se o Senhor é o capitão, se Ele é o piloto, o barco pode levantar. Mas quem tem a palavra de ordem é Jesus. E Ele diz: acalma-te, mar. E o mar se aquietou e a vitória veio dentro daquele barco. Diga aleluia. E os discípulos disseram: quem é esse que até o vento e o mar obedecem a sua voz? Esse é Jesus de Nazaré, que está aqui nessa noite. Diga aleluia, que tem estado aqui. E a Bíblia fala algo muito forte. Pensamos agora como se você pensasse agora em um rio. Nós estamos falando de água, de vento. Pensa assim no rio. Pensa assim quando ele vem, aquela tempestade que vai tomando conta de tudo. Nos faz aqui, né? Aquela água vai volumando, vai volumando. É como se tivesse um desespero, como se você fosse ser engolido pelaquela tempestade. Mas ele fala aqui, vindo o inimigo, como uma corrente de água, o Espírito do Senhor se levanta contra ele, porque Ele é a tua bandeira. Diga aleluia. Irmão, ou você crê na palavra, ou você perde batalha. Tem algumas coisas, as pessoas pensam, nem sempre, todos os dias, pastor, eu vou ter vitória todos os dias. Não dá para ser assim. Porque as lutas e a adversidade vai fazer você ficar fortalecido e testemunhar que no deserto, em meio ao mar, Deus se levantou para te dar vitória. Diga aleluia. Então a vitória, querido, é daquele que não desiste. Diga amém. É daquele que persiste, daquele que acredita. A Bíblia nos fala aqui, né? Muitas vezes a vitória, as batalhas que enfrentamos, elas são muito fortes porque nós nos concentramos o nosso olhar apenas na luta. Então a nossa batalha se torna maior. Mas como fechamos os olhos, fitamos em Deus, aí podemos ver Deus agindo de uma forma gloriosa. Se a gente for andar na Bíblia, a gente vai ver vários exemplos. A gente vai ver um exemplo quando estava perseguindo o profeta Eliseu. Onde Eliseu está lá em tocar, prepara uma tocaia para ele. O Espírito Santo falava com Eliseu. E era todo o tempo aquela perseguição. E um dia chegaram para encurralar o profeta. E Geazi ficou com medo, disse: acorda, Eliseu, está vindo um exército contra a nossa vida. Ele disse: Geazi, quem está conosco é maior. Aqui perto de mim, tu não está vendo, rapaz? Tem fogo, tem carro, tem muita unção, tem muito anjo. Só que Geazi não conseguia ver, porque não estava na mesma visão da fé. Você vai viver isso. Você vai ver pelos olhos da fé a tua vitória. Diga amém. Mas tem gente que não vai ver. E você não pode ir por vista, você tem que ir pela fé. Disseram para ela: faz um laudo, tu vai viver isso. Ela disse: não, eu não nasci com isso. E Deus vai me dar a vitória. Diga amém. Geazi não conseguia ver a ação de Deus. E a Bíblia diz que o profeta estende a mão: Senhor, abre os olhos de Geazi, para que ele possa ver muito fogo ao nosso redor. Diga aleluia. E quando Deus abre os olhos de Geazi,
ele consegue ver exatamente o que o profeta estava vendo. Você entende isso? Você não pode abrir os olhos material, você só está vendo guerra. Abre os olhos espirituais e vê o general de guerra com a bandeira da vitória, dizendo: Elisângela, a vitória é tua. Viviane, a vitória é tua. Rosa, Valbe, Elza, Josi, eu sou Jeová Nissi na tua vida. E você precisa se levantar, querido. Você precisa se levantar em propósito, em oração. Você tem que marchar na fé. Quando você olha no altar, que você vê peça de roupa, que você vê chave, é porque esse homem, essa mulher que trouxe, acredita no poder da intercessão. Quem sabe a roupa dessa pessoa que está aqui, ela faz até pouco da tua fé. Ela não acredita, mas não interessa. Interessa que você crê que o teu Deus é poderoso para quebrar as correntes e libertar essa pessoa de todo o mal. Diga amém. Precisa ter um intercessor. Precisa se levantar nessa casa como uma coluna para deixar essa casa edificada na fé. Diga amém. Porque a luta é contra carne e sangue, mas quem está conosco é maior. Então, diante de tudo isso, eu quero que você guarde essa palavra de Isaías. Que vai vir a tempestade, sim, como uma fúria, mas se você estiver na fé, entendendo quem está contigo, a Bíblia deixa declarado que o Espírito de Deus, a força do Espírito de Deus, aquilo que o nosso pastor profetizou aqui, pastor Pedro, que vai um vento muito grande sobre a cidade Nova 8, e nós vamos viver coisas gloriosas, nós vamos testemunhar, e já está começando, os sinais vão acompanhar aqueles que acreditam. Diga aleluia, porque a palavra é profética, e o nosso pastor Oswaldo tem testemunhado que nós vamos viver a segunda glória, e aqueles que têm entrado no projeto estão testemunhando das maravilhas de Deus. Diga amém. Querido, eu e você nunca vamos viver o sobrenatural se a gente estiver nesse rasinho, um pouquinho, um negocinho, enquanto o teu Deus é um Deus de grandeza, é um Deus poderoso. Diga amém. Então, para viver águas profundas, eu tenho que mergulhar na minha fé, na determinação, abraçar a visão dos meus pastores. Vai dar certo, vamos vencer. Deus está aqui, Ele é nossa bandeira, Ele é socorro presente na minha vida, Ele desfaz os laços do passarinheiro, e a Bíblia diz que Deus quebra o arco e quebra a lança, porque Ele é Deus Todo-Poderoso. Diga aleluia. Então a palavra de Deus é uma palavra de fé. Ou eu abraço a palavra, eu vou para dentro da palavra, ou eu fico como a música da Picota. Pastora Elza, o que é isso? Estou fraco, todo o tempo estou fraco. E a Bíblia diz: diga ao fraco, eu sou forte em nome do Senhor Jesus. Diga amém. Se tu te mostrares fraco, diz essa Bíblia, no dia das tuas lutas, pouca força tu terás. Mas se tu pegar essa fraqueza, como diz a Bíblia diz que a força, a tua fraqueza, se aperfeiçoa no poder de Deus. Agora, eu não posso estar na fraqueza longe de Deus, senão é morte. Mas na minha fraqueza, se eu estou em Deus, eu sou mais que vencedor para a glória do nome de Jesus. Quem está entendendo? Então, isso vai gerar fé dentro do seu coração. Então você não pode ficar. Sabe aquela canção que diz assim: você não pode ver a sua família se acabar e achar porque é assim mesmo, porque é o fim. Querido, é tudo o que o diabo quer, uma palavra de derrota na tua vida. Mas quando você olha para dentro da tua casa e você profetiza um ambiente de cura, diga aleluia, um ambiente de libertação, de salvação, você movimenta aquele ambiente com a força da palavra profética, e vai acontecer exatamente o que tu falou. Tu olha um vale, está morto, você vai para o vale e você profetiza a vida. Você vai para a doença e você profetiza a saúde, diga aleluia. E você começa a profetizar, e é exatamente o que tu falares, assim a tua palavra vai tomar uma força no mundo espiritual, e tu vais vencer em nome de Jesus.
A Bíblia diz que não é da vontade de Deus que ninguém se perca, mas que todos cheguem ao conhecimento da verdade. Então, se essa palavra ela é viva, a tua família está marcada por Deus para vencer. Só que aí você precisa reagir em cima da situação. Você não vê quando uma pessoa está doente, a gente reage, fôlego, força, toma esse caribé, toma isso, vamos orar, reage. E você reativa a fé que está dentro daquela pessoa, porque você tem o que dar. É uma diferença. Se você não tem o que dar, morre toda a casa. Mas se você tem o que dar, você faz aquela casa viver em nome do Senhor Jesus. A Bíblia diz que o apóstolo fala para Timóteo, ele fala: Timóteo, reaviva o dom que há dentro de ti. Porque Timóteo tinha uma doença, a Bíblia não fala se era câncer, se era gastrite, mas ele tinha uma doença no estômago. Então Paulo perto dele dizia: ei, reaviva o dom que há dentro de ti. A tua mãe e a tua avó te ensinaram, e eu estou te falando desse Deus vivo. E a Bíblia diz que Timóteo reaviva, e acontece milagres e maravilha. Aplaudo